questão é o seguinte, a gente já teve 1000 doenças, 1000 epidemias, 1000 coisas, e nunca tudo parou. Por que essa parou? E não é parou um país, parou mesmo um continente, parou em todos os continentes, ou quase todos os lugares. Então, isso é que é suspeitíssimo nessa briga da guerra de classe, gente. Isso não é possível que as pessoas não estejam conseguindo ver isso. Todo mundo aí já viveu, já teve um monte de doença rodando e nunca parou tudo. Se toma certas precauções. Por exemplo, cólera, lavava como é que é? Se lava o que se ia comer de uma maneira, com água sanitária, não sei o quê, mas ninguém parou os alimentos, né? A questão, gente, para quem fala assim, o problema não é o Covid, sim, mas condições sociais do país, sim. Só que a gente, justamente porque tem condição social, se a pessoa não trabalhar, se as pessoas ficarem deprimidas, morrerem, ou tiverem tristes, sem emprego, não sei o quê, bom, também piora a condição social, né? Então, se for pensar assim, em questão de condição social, bom, primeiro que eu que teria que estar apavorado, porque eu que estou no centro da epidemia. A não ser que alguém me mostre outro número. Por enquanto, quem está aqui no centro da epidemia sou eu. França, norte da Itália, que é aqui do lado, não é? O próprio brasileiro de elite, de classe média, às vezes é paternalista, colonialista dentro do seu próprio país. Acha que o povo não pode entender um debate mais complexo, então tem que preservar o povo. Olha, vou dar uma regra para o povo, fica aí em casa, coloca uma máscara, não enche o saco, e se morrer de fome, dane-se. Tá? Fica calado. Morre de fome calado, tá? Ainda tem isso, né? Então, por que não? Por que não pode explicar uma questão complexa e comparar e dizer, olha, tem certos tratamentos, tem lugares que estão usando tal tratamento, entendeu? Será que o índice de morte é isso? Ou o pânico e a ansiedade, que são problemas também de saúde mental, psicológica, também não podem gerar problemas maiores do que estão gerando. Aqui na França as pessoas não aguentam mais, né? Como é que é? Tem gente que mora na rua, na França, que também não sabe como fazer, está comendo em fila aí, não recebe mais esmola. Então é uma situação muito difícil no país já que tem mais dinheiro, né? Então eu me pergunto, né, como é que chega isso aí no Brasil? As classes dominantes, elas estão provocando, e elas não são bobas nesse sentido, um caos, não só na saúde, como a pessoa que fez o comentário, né, falou que sim, o que conta são as condições sociais da população. E o que as classes dominantes estão aproveitando agora é para criar condições piores para a população, que vão refletir na saúde da população, que será um bom álibi para uma crise econômica que já estava sendo prevista no mínimo há 6 meses, 1 ano, que era uma condição econômica onde essa quebradeira das bolsas de valores já estava prevista para acontecer. Eles conseguiram pelo menos salvar alguns setores como a indústria farmacêutica, então botaram seus ativos na indústria farmacêutica e deixaram outros quebrar. E a indústria bélica também, botaram seus ativos na indústria bélica, porque crises como a que estava sendo premeditada já, iria explodir esse ano, já estavam explodindo, por exemplo, em manifestações, né, Chile, Bolívia, aqui, Equador, principalmente o Chile já tinha saído de controle, as manifestações no Chile, os coletes amarelos aí também foi uma coisa muito maior do que nos anos anteriores, assim, né, vamos dizer, foi uma coisa nova. Hong Kong, né, por mais que a gente veja uma participação do imperialismo tentando impulsionar as manifestações em Hong Kong e enfraquecer, desestabilizar a China como concorrente do imperialismo, as manifestações também estavam meio que saindo do controle. Então a luta não parou. E com a crise econômica, o que acontece? Tem uma competição capitalista entre os países, muitas vezes eles vão ter que começar a competir pelas mesmas periferias. Vão competir pela África, pela América Latina, e isso também tem um potencial para levantar algumas guerras, né? Mas eles precisam, antes disso, controlar a classe trabalhadora, né? Eu estou muito especulando porque a gente não sabe o que rola né, nas reuniões fechadas a 4 paredes com a classe dominante, né? Então, se a classe trabalhadora, as classes exploradas não estiverem muito sob controle, em uma situação muito difícil, elas podem dificultar o trabalho da burguesia num ano como esse, que teria uma crise. Imagina o Chile, já estava explosiva a coisa lá, aí cai a economia ainda como um todo em 2020. A economia chinesa também não está... Ela tem indicadores melhores do que o resto do mundo, mas ela já está andando de lado mais para cair do que para subir. O problema é que uma depressão econômica grande, ela, se lembra, em 29, ela foi horrível, matou milhares de pessoas, milhões, as pessoas ficaram infelizes. Não é só questão de morrer também, as pessoas ficam infelizes, pobres, infelizes, desesperadas, deprimidas, entendeu? Porque o ser humano é para viver livre, bem, não é para viver só pensando na questão da questão de saúde ou com mínimo, né? Então, e depois gera oportunidade para sistemas totalitários, né? De controle, é essa a questão. Está ruim? A pessoa considera que a situação do Brasil é mais precária do que a França? Ok, podemos dizer que sim, podemos aceitar, né? Mesmo assim, o que se pode dizer assim, como a Covid está nas mãos da classe dominante, nas mãos da burguesia internacional, você acha que está ruim no Brasil, vai ficar pior. O que a gente deixar nas mãos dessa classe vai ficar pior. Já eu explico por quê. Não é um clichê, não é uma propaganda panfletária.
Eles precisam deliberadamente passar medidas repressivas. Para isso, eles precisam desorganizar a população e instaurar o desespero. A crise econômica iria, na situação em que estava, que era de uma população não tão vigiada como ela está agora, a resposta nas ruas poderia ser poderia sair do controle. Então houve uma necessidade da burguesia de colocar a população para dentro das casas e de fazer valer medidas de vigilância, os drones que você falou tanto, né, tantas vezes, o monitoramento de celulares, os controles dos aeroportos, as câmeras, toda essa vigilância, que não tem nada a ver com controle epidemiológico, não é assim que se faz controle de epidemia. É totalmente ineficiente controlar uma epidemia monitorando indivíduos, tem que se monitorar populações e outras medidas. Esse monitoramento é para que isso vai ficar. Então, em momentos de agitação social, é mais fácil de parar a mobilidade e, inclusive, prender por motivos sanitários, higiênicos, de saúde, prende, obriga a quarentena de certos setores, de certas pessoas que são lideranças sociais. Então, o que a burguesia fez, entre outras coisas, foi abrir um precedente para colocar medidas de maior controle, para evitar uma revolta social muito grande que vai vir. Por quê? Aí voltando a essa questão, né? Vem no Brasil para ver como é que tá. Se as classes dominadas, se os trabalhadores não criarem as suas soluções para o que nós estamos vivendo hoje, vai ficar pior. Nas mãos da classe dominante vai ficar pior. A economia vai ficar ruim por causa do Covid. Não é por causa do Covid, não. É por causa da quarentena, tá? O Covid, ele daria um problema lá nos hospitais. Ele não altera a população de um país, não alterou de nenhum, hein? Eu não tô falando que não é triste que morra gente, só que a gente tá falando de números, de países, de números grandes, entendeu? Eu tô falando do drama pessoal, estamos avaliando. Então, eles vão falar assim, entramos na recessão por causa do Covid. Não é por causa do Covid, não. É por causa da decisão de fazer uma quarentena que paralise uma parte da economia, entendeu? Então, eles vão vir com esse papo aí, tá? Essa decisão é uma decisão política, porque outras doenças tiveram que não se paralisaram as coisas, entendeu? E me desculpe, mas eu vou falar da França, tá? Morrer 25 mil franceses, a maioria de 75 anos, 80 anos, tá? Não altera em nada a economia francesa, nada. Nem na população, não altera em nada, só eu que vi várias pessoas analisando isso. Estou falando da França, tá? Para não achar que estou falando do Brasil. Não altera em nada a economia francesa. Agora, paralisar a economia, ou semi-paralisar durante 2 meses, e ela demora para retomar, não é que quando ela vai abrir no dia 11, ela retoma totalmente os restaurantes, por exemplo, e o turismo não volta, né? Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que, isso aí não tem isso é uma decisão política, isso aí altera a economia e a vida dos trabalhadores. Então, por que é importante falar isso de um ponto de vista marxista, luta de classes? Porque, gente, a gente luta para que o trabalhador, o povo, tenha uma boa economia. Então, a economia é importantíssimo. Gente, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O sanitarismo é só um braço continuado da colonização e, como todo processo colonial, tem como objetivo a tomada de poderes intelectuais, materiais, culturais do indivíduo, da sociedade que se expressa, do território que protege, né? Protege entre aspas, né? O colonialismo. A tal pandemia é o mesmo. Fiquemos atentos e sensíveis. Voltemos para a terra. Então, é o pequeno texto da reflexão da Loba Macuá, né? Lembrando que tem um colonialismo, né? Esse negócio, uma vacina que vem do norte, que vai salvar a gente, né? Do Bill Gates, ou copiar o que os outros falam, né? Tem um colonialismo, um paternalismo, que eu falei, né? Colonialismo guarda um paternalismo. Quer dizer, não vamos falar o debate complexo do povo, que o povo não vai entender, né? Esse povo brasileiro, meio abestalhado, não vai entender. Por quê? O que é isso, cara? Não, o povo brasileiro é igual ao povo de qualquer país. E se não for, aí que a gente tem que mostrar o debate complexo. E muitas vezes o povo... Olha, o povo brasileiro, eu sempre falei, né? O povo brasileiro, ele não é pacífico, ele é pacificado, né? Ele está pacificado agora pela Globo, e pacificado por outros meios também, né? E, pelo jeito, é o povo que foi mais pacificado entre as grandes populações do mundo, né? Porque, né, entre China, Índia, Indonésia, como é que é, Nigéria, é o mais fácil de levar aqui na gaita, levar assim na moleza, pelo jeito está sendo o brasileiro. Então, a gente tem que contribuir para liberar mentalmente essa coisa, né? Sair dessa coisa, né? E tentar ir resistir da maneira que for por esse totalitarismo sanitário que estão querendo impor, que é uma forma de colonialismo e tem um aspecto paternalista. Eu vou proteger você. No Brasil, e aumentou os casos. Pode ser que sim, que seja também um problema econômico, né? Diminuiu um monte de coisa nesses últimos anos. Diminuiu o Bolsa Família, diminuiu o emprego, né? Diminuiu o salário. Mas o fato é que a gente, irresponsável, é quem manda paralisar toda a economia para ficar esperando por uma promessa que tem muitas chances de não ser nenhuma promessa.